Segunda Lucas. Estamos aí. Abra sua Bíblia, meu irmão, mais uma vez, no Evangelho segundo João, capítulo de número 17. João 17, na semana passada fomos até o verso 5, hoje nós iremos do verso 6 ao verso de número 19. Vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. João capítulo 17, do verso 6 em diante, o texto nos diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus eterno, queremos nos pôr diante da tua presença, Senhor, com temor no nosso coração, Senhor. Sabemos que a tua palavra produz vida em nós, ela é a revelação do Senhor e toda a que precisamos para as nossas necessidades espirituais, para vivermos na boa moral de Cristo, para nos relacionarmos com o Senhor Jesus e sermos redimidos por Ele, santificados nele. E nós clamamos, Senhor, para que possamos entender a Escritura e guardá-la no coração, que possamos crer naquilo que entendemos, que possamos praticar aquilo que cremos. Nos dá graça, Senhor. Se o Teu Espírito não nos mover o coração, não temos esperança em nós. Se o Senhor não nos iluminar o entendimento, não temos capacidade por nós mesmos, Pai. Carecemos do Senhor e clamamos ao Senhor. Nos instrui, nos ensina, pelo meio determinado por Ti mesmo, Senhor, na exposição da Tua palavra. Fala aos nossos corações. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão, como é bom muitas vezes ter alguém que intercede por nós, não é? É muito bom ter alguém que te ajuda a resolver um problema. O Brasil é o país da carteirada, né? Tantas vezes
Se você tiver um problema com a fornecedora de luz, talvez você consiga resolver mais rápido se você tiver um intercessor lá dentro, né? Eu conheço alguém, o meu primo é amigo do tio, do sobrinho, do meu vizinho, que trabalha lá e ele pode te ajudar a resolver. E não é que às vezes ajuda mesmo, rapaz. Às vezes você precisa tapar um buraco na tua rua, né? Recentemente nós tivemos um problema na nossa rua e, curiosamente, de repente apareceu a GCM, apareceu a polícia, era uma disputa por um pedaço de terra ali da nossa rua. E aí, quando eu fui conversar com os vizinhos, falei, gente, o que aconteceu? Eles disseram, não, é que a moça da ambiental mora ali no final da rua. Eu falei, então tá resolvido, tá? Seria bom, não seria? Se a gente tivesse, assim, contatos, networking, gente que resolvesse os nossos problemas, gente que intercedesse por nós, gente que se achegasse a Deus e pudesse, de repente, não diante de homens, mas diante do Senhor, orar por nós, pedir por nós. Pense então quão maravilhoso seria se de repente este alguém fosse Jesus, e Jesus estivesse falando com quem resolve todos os problemas da existência, com Deus o Pai, e o Senhor Jesus estivesse falando entre ele e o Pai, e o assunto dessa conversa são os seus discípulos. Rapaz, eu ia falar, Jesus, pede para o Pai aí, para ajudar a gente, que as tarifas estão altas aqui no Brasil. Não é? Quanto poderíamos confiar nesse ajudador, nesse mediador? Meus irmãos, é isso que está acontecendo nesse texto. O Senhor Jesus está, desde o sermão que ouvimos na semana passada, Jesus está falando ao Pai, Jesus está orando ao Pai. Os nossos tradutores bíblicos chamam essa ocasião de a oração sacerdotal de Jesus. Como um sacerdote que intercede pelo povo, Jesus está cumprindo este ofício e fazendo uma mediação entre nós e o Pai. Você quer saber o que Jesus falou sobre você com Deus? Nós vamos olhar para o texto e perceber como o Senhor nosso Deus está nos expondo a sua palavra, como o Senhor está agora nos ensinando, nos mostrando seu trato, seu ensino, seu achego ao Senhor, para nos dar segurança e santificação. O Senhor Jesus nos chama neste texto a segurança e a santificação. Volte seus olhos para o verso de número 6, perceba como até a primeira parte do versículo 11, Jesus começa a falar sobre aqueles que são o alvo da sua oração, por quem Jesus está orando. Veja que Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Jesus está falando com o Pai e agora começa a descrever sobre quem está falando, sobre aqueles que foram alvo do seu ministério, aqueles que perceberam a manifestação do Filho, expondo diante do Pai a realidade da sua filiação, a veracidade de que este é o verdadeiro Deus que está diante dos homens. É curioso pensar que Jesus diz, estes homens são aqueles que me deste do mundo. Nós não estávamos originalmente no Senhor. O homem é nascido em pecado, é concebido em pecado. A Bíblia mostra que a nossa natureza é caída. Nós nascemos trazendo o pecado nos nossos corações. Eu imagino que você não tenha precisado ensinar o seu filho a mentir, para que ele então em algum momento decidisse mentir. O mal habita em nós. E a obra de Cristo é então Deus nos tirar do mundo. Nós que estávamos não estamos mais, e o Senhor Jesus diz, me deste do mundo, e eles eram teus. Não mais no mundo, mas agora no Senhor. Jesus diz, o Pai confiou estes discípulos, estes servos a Jesus. E o testemunho de Jesus sobre seus servos é, eles têm guardado a tua palavra. Os servos do Senhor Jesus têm andado fielmente diante do Senhor.
Jesus diz que eles reconhecem que todas as coisas que têm sido dadas provêm do Pai. A obra do Pai está se completando no Filho. Aquilo que Jesus veio para fazer, aquilo que ele veio para ensinar está se tornando evidente. Agora os discípulos têm uma limitação no entendimento, têm uma incapacidade em conceber, por exemplo, que Jesus vai morrer na cruz, em entender plenamente a crucificação, a ressurreição. Muitas dessas coisas não são claras ainda aos olhos dos discípulos. Mas quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Moisés, Elias, um dos profetas? A confissão dos apóstolos é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles já estão entendendo, eles já estão concebendo o fato de que todas as coisas provêm do Pai. E a razão disso é porque Cristo cumpriu o seu ministério. Jesus diz no verso 8: eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. A obra do Senhor Jesus, como falamos na última semana, ela está agora sendo completa, as palavras estão sendo ensinadas, e Jesus, tendo-as transmitido aos discípulos, eles agora passam a crer. Eles ouviram as palavras transmitidas e eles conheceram, e conhecendo, creram. É este o curso natural da exposição da Escritura. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É impossível crer naquele de quem nada ouviram, mas se eles ouviram, por meio da fé, por meio do Evangelho, vem a santificação, vem a conversão, vem a obra completa do Senhor em nós. Jesus está dizendo: eles reconhecem que eu sou o Filho de Deus, porque eu lhes transmiti a palavra, eles conheceram, e não somente conheceram, mas creram. E agora, o Senhor está claramente delineando quem são aqueles por quem Ele está orando. No verso 9 ele diz: é por eles que eu rogo. É por estes que conheceram a palavra, que ouviram o Evangelho e que agora creem em Jesus. Nós temos essa intercessão. Jesus está orando ao Pai por aqueles que creram no Evangelho. Ele diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós começamos a entender que há um povo do Senhor. É impossível não esbarrar na doutrina da eleição, da predestinação, quando chegamos a cenas como essas. Como nós poderíamos pensar em nós mesmos no pecado, ainda no mundo, se não fosse a graça do Senhor nos alcançando, se não fosse Deus nos tomando do império das trevas e nos trazendo para o reino do Filho e do seu amor? Onde nós estaríamos? Mas Jesus está dizendo: estes agora não estão mais no mundo. Não é pelo mundo que Jesus intercede, mas é por aqueles que creram, é por aqueles que o Pai deu ao Filho, é por aqueles que pertencem a Deus. Aqueles que pela fé se achegaram e agora são dele. Estes são o alvo do amor do Senhor. E Jesus diz: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Neles eu sou glorificado. Há esta íntima comunhão entre o Pai e Filho. Há essa unidade inseparável na Trindade. O Pai está decretando, elegendo, determinando a obra, e o Filho está se submetendo a ela, completando a obra, fazendo conhecido o nome do Pai, fazendo glorificado o Pai, tornando explícito, público ao mundo as obras de Deus. Agora o Pai e o Filho estão glorificados, porque estes discípulos conhecem a Jesus, conhecem ao Pai, e Jesus pode interceder por eles. Jesus intercede porque a sua partida é breve. A oração de Jesus é parte da sua despedida. Jesus está clamando por aqueles que não poderá auxiliar diretamente dali em diante, já não mais estaria fisicamente com eles. Por isso ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti. Perceba, meu irmão, como neste primeiro ensino,
o Senhor está nos mostrando como Ele ora, como Jesus ora por aqueles que conheceram e creram na palavra. A oração de Jesus se direciona, em primeiro lugar e essencialmente, aos que conheceram a palavra e aos que creram nela, porque estes pertencem ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar de verdades fundamentais como estas, meu irmão. Nos lembrar que nós temos um pertencimento, que nós não somos livres para viver da forma como queremos, ou não fomos entregues a um livre arbítrio que se põe como melhor lhe parece. Nós pertencemos ao Senhor. Este texto é um daqueles que rememora a segurança da nossa salvação, que fala ao coração de tantos de nós que são medrosos, que têm inquietações e temem perder a sua salvação. Meu irmão, como nós perderemos aquilo que nós não conquistamos? Como o Senhor Jesus, tendo guardado, zelado e protegido os seus discípulos, permitiria que algum deles se perdesse? Nós pertencemos ao Senhor, nós fomos confiados às mãos de Cristo por meio do Pai. É pela vontade dEle que nós perseveramos, é o Pai que nos tirou do mundo, é por meio do Pai que Cristo nos recebeu e nós fomos confiados às mãos do Senhor Jesus. Este Jesus já nos disse mais cedo no Evangelho de João: aqueles que meu Pai me dá, de maneira nenhuma os lançarei fora. Nós temos segurança em Cristo, e nós estaremos no alvo da intercessão de Jesus. Nós podemos fazer parte deste grupo se nós conhecemos e cremos naquilo que o Senhor Jesus revelou. Talvez este seja o momento em que você possa realmente, e você deva realmente refletir sobre a sua salvação. Porque a todos aqueles que pertencem ao Pai, estes conheceram a revelação de Jesus, e não só conheceram, mas creram. Quanto você conhece sobre Jesus? Quem é a pessoa de Jesus e como você o definiria? Como você o descreveria? Será que Jesus estaria no bojo dos rabis, os mestres? Jesus é um israelita antigo, um judeu louvável. Nisso os muçulmanos também creem. Quem é Jesus? Jesus é o nosso operador de milagres, por meio dele recebemos graças, ele nos faz coisas tão maravilhosas, e nisso os romanos, papistas, católicos também creem. Quem é a pessoa de Jesus? Jesus é alguém de ensinos maravilhosos de amor. Jesus é alguém que pode nos fazer ter uma moral elevada como a de Deus. Jesus é alguém que pode nos transmitir uma ética impecável. Ora, nisso os kardecistas também creem. O que faz distinção dos discípulos de Jesus, dos cristãos e dos outros que estão ainda no mundo, que estão ainda em trevas e que não reconheceram a Cristo e não se relacionaram com Cristo? O nosso conhecimento sobre Jesus precisa nos levar a uma fé genuína. Precisa nos levar a um relacionamento direto com Ele e um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento agora de servo e mestre. Um relacionamento de rabi e de aluno, de mestre e de ouvinte atento. Sim, um relacionamento daquele que vai aprender bons princípios de Jesus, mas de um relacionamento de alguém que ora era estranho e agora adotado em Cristo, o tem como um irmão, o tem como um redentor, tem a Jesus como aquele pelo qual eu não vou mais morrer. É alguém que em tão íntima comunhão comigo me fez redenção, me livrou dos meus pecados e agora eu tenho um relacionamento com Ele. Eu oro ao Pai, eu falo em nome dEle, Ele me confiou a bênção e o privilégio de ser um representante dEle na terra. E Ele não é mais um ensinador, Ele não é mais um profeta, Ele é alguém digno de ser imitado, e eu me chamo por imitador dEle. E todas as vezes que alguém quiser saber qual é o meu relacionamento com Jesus, entenda que
Ele é o Cristo e eu sou o cristão. Ele é o mestre e eu sou o discípulo. Tudo que ele faz e eu quero imitar e ser. É um relacionamento com Cristo. É o verdadeiro discipulado da vida. É aquilo que nos custa mais caro, é aquilo que há de mais profundo, que não pode ser dividido, não há outro que possa dividir o lugar de Jesus nas nossas vidas. Num relacionamento profundo, onde nós o conhecemos, e este conhecimento se traduz em fé, e esta fé é evidente na nossa prática. Andamos com Jesus. Jesus está orando por estes que creem, que conhecem este grupo que o Pai confiou às suas mãos. É por estes a quem Jesus ora. Mas Jesus ora ainda há uma outra perspectiva sobre a qual Jesus ora. Não só pelos que conhecem e creem, mas para que estes sejam protegidos no mundo. Jesus está orando ao Pai pela nossa preservação, pelo nosso cuidado. Ele está falando disso imediatamente sobre os seus discípulos, sobre aqueles que ficarão após a sua partida. Perceba que na segunda parte do verso 11, o Senhor diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Meus irmãos, é a única vez em todo o Evangelho de João que ele vai se referir, que João vai registrar esta expressão, Pai Santo. Jesus está clamando para aquele que é distinto. Jesus está já estabelecendo o ser de Deus a quem oramos, porque ele vai falar sobre santificação dos versos 17 a 19. E ao Pai Santo, Jesus clama, guarda-os em teu nome. É esta atribuição de santidade ao Pai, o nome sob o qual os discípulos estão sendo guardados. Se Jesus está atribuindo a santidade ao Pai, é neste nome, é nesta santidade, nesta separação do mundo que os discípulos serão guardados. Eles não são separados e então se tornam um. Eles agora, a unidade é causada pela separação. Eles são separados do mundo, eles estão distintos da vida comum, e agora o clamor de Jesus é para que eles sejam preservados assim, santos e distintos do mundo. Perceba que no verso 12, Jesus faz uma referência ao que era e já não será mais. Jesus diz que enquanto estava com eles, guardava-os no teu nome, guardava-os no nome do Pai. A presença de Jesus é uma ação direta de proteção. Jesus chega a dizer para Pedro: Satanás quis peneirá-los, e eu intercedi por vocês. Jesus está ativamente os guardando, mas este é o momento da crucificação. Este é o momento em que Jesus não estaria mais diretamente, fisicamente envolvido com os apóstolos, como esteve no ministério público, ensinando continuamente, repreendendo continuamente. Agora o Consolador virá, Deus não os deixará órfãos, eles não ficarão sozinhos, mas a ação de Deus agora será por meio do Espírito Santo, e não da presença física de Jesus. Por isso ele ora: Senhor, enquanto eu estive com eles, eu os guardei, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu. O pedido agora é: guarda-os, Senhor. Guarda-os na mesma forma que o Senhor é santo, que eles se conservem separados do mundo. Meu irmão, Jesus não perdeu nenhum dos seus discípulos, nenhum dos seus, exceto aquele que estava para se perder, exceto aquele que é o filho da perdição, e diz Jesus, para que se cumprisse a Escritura. O Salmo 109, versículo 8, já havia referido, anunciado o traidor. Era certo já que este filho da perdição o faria. E é para nós, às vezes, até assustador imaginar que na convocação dos 12 apóstolos para o ministério público de Jesus, ele já sabia quem seria aquele que o trairia.
Jesus não perdeu as rédeas do seu ministério. Ele não perdeu o governo sobre os seus discípulos. Ele preservou todos aqueles que conheceram e creram que eram pertencentes ao Pai, e só se perdeu aquele que devia se perder, porque trazia no seu coração o dolo, a culpa, a maldade. Meu irmão, se nós citamos a doutrina da eleição, é impossível não pensar na preterição, no fato de que há seres humanos destinados à perdição, de que há aqueles que são obscurecidos no seu entendimento, e ainda que andassem com Jesus, ainda que fossem discipulados por Jesus, pastoreados diretamente por Jesus, ainda que vissem com seus próprios olhos os milagres de Jesus, o coração tão empedrecido não lhes permitiria crer com fé salvífica em Cristo. É triste perceber. E este é o momento em que alguns querem culpar a Deus pelos homens que são condenados. Mas, irmãos, o pecador tem como pagamento a morte. É o salário do pecado. É o merecimento que os pecadores têm. Eu duvido que algum de vocês aceitaria o pagamento no final do mês com um abraço e um muito obrigado. Se o patrão chegar para você e dizer: olha, você esse mês extrapolou a meta da empresa, como um sinal de reconhecimento do seu esforço por todo o mês, no próximo domingo, o primeiro do próximo mês, eu queria te chamar para comer um churrasco lá em casa. Esse vai ser o seu pagamento. Meu irmão, a gente encarna o seu barriga numa hora dessa. Me dê o meu salário, me pague o que você me deve. Imagina. Se nós pecamos, se nós somos maus, se terríveis são os nossos caminhos, o que é o nosso merecimento? O Senhor Jesus está mostrando que há aqueles que vão se perder. O inferno é real, a condenação é real. Se não houver fé em Cristo, não haverá salvação. E o Senhor Jesus não perdeu nenhum dos que creram, só foram condenados aqueles que não creram. De forma que este é o Evangelho. Aquele que crer será salvo, quem não crê já está julgado. A salvação está no Filho. Jesus intercede ainda pelos discípulos, dizendo: agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o gozo completo em si mesmos. Ainda que os discípulos passem por terríveis aflições, Jesus está dizendo ao Pai: falo estas coisas no mundo, falo estas coisas na presença deles, para que a alegria deles seja completa em mim. É como nós ouvimos há poucos sermões atrás o Senhor Jesus narrando sobre a alegria que ninguém poderá nos tirar. A alegria que é conquistada por Cristo, ainda que em meio a dores que redundam num propósito glorioso, uma alegria durável. Jesus acabou de falar sobre isso aos discípulos, e agora ele diz ao Pai: digo essas coisas diante dos discípulos, para que eles se alegrem em mim. E o pedido final de Jesus é: eu tenho lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Meus irmãos, o que faz o Senhor Jesus ser odiado é a verdade. O que faz hostilidade contra Jesus, o que causa isto, são as verdades anunciadas por Cristo. Ao longo do Evangelho de João, nós ouvimos em inúmeros sermões as ocasiões onde Jesus se revela como o pão da vida, como a luz do mundo, como a videira verdadeira, como aquele que vem da parte de Deus. E a cada declaração, em lugar de crer, os ímpios odeiam mais e mais a Jesus. E este ódio é causado pela verdade. Este ódio é causado pela palavra de Deus, que os ímpios não suportam.
Jesus está clamando: Pai, o mundo vai os odiar como me odiou. Odiaram a Jesus, por que não odiariam aqueles que imitam a Jesus? Mas perceba, se Jesus não pertence a este mundo, aqueles que o imitam e o seguem também não pertencem a este mundo. Se Jesus está transitoriamente cumprindo o seu ministério e ele está agora arrumando para a glorificação a vida daqueles que o seguem, é também de cumprir a vontade do Pai, de sofrer pela causa do Evangelho e também rumar para a glorificação. O mundo foi passageiro ao Senhor Jesus na sua obra enquanto encarnado, e o mundo é para nós agora passageiro quando fazemos a obra do Senhor e aguardamos novos céus e nova terra. O Senhor Jesus está dizendo: eu não sou do mundo, e aqueles que o Senhor me deu, aqueles que creem em mim, também não são. Glória a Deus! Jesus, vamos fazer um trato? A gente junta com o Senhor, vamos todo mundo embora e o Senhor explode esse mundo. Dá vontade, não dá vontade? Você tem jornal em casa? Você abre aquela aba de notícias do YouTube, é só desgraça. E a gente anseia por Cristo, e a gente, para nós seria o céu. Vamos vender todas as nossas casas, a gente compra um grande lote no interior, e a gente vive lá, todo mundo com a porteira bem fechadinha, até Jesus voltar. O que você acha? A gente planta uns milho. Eu sou da roça, sei plantar milho. A gente cria umas galinhas, a gente faz culto de domingo, a gente podia fazer uma devocional toda semana, não é? Imagina, é proibido tocar funk lá na nossa cidade que nós vamos fundar, e a gente fica lá esperando Jesus, e a placa da porta daquele lugar poderia se chamar: aqueles que não são do mundo. Nós não somos daqui, meu irmão. A gente fica indignado com este mundo, a gente se entristece pelo pecado, a gente anseia por Cristo. Mas a oração de Jesus é: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É certo, eles não são do mundo. Os que temem a Jesus não pertencem à maldade, o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor soberanamente decidiu não nos tirar. Nós permanecemos no mundo. E a oração de Jesus quanto à proteção começa com: Pai Santo, santifica-os. Permanecemos no mundo, mas ainda assim separados do mundo. Nós não compactuamos com os pecados deste mundo. Nós vivemos aqui, nós nos relacionamos aqui, mas a nossa pátria é celeste. Nós não adotamos a moral do mundo. Nós não andamos na impiedade daqueles que não conhecem a Deus. Estamos aqui, mas não vivemos daqui. Rapaz, alguém já fez a comparação da garça? Eu não sei se você já viu isso. Certeza que foi um mineiro, meu irmão. Certeza que foi um mineiro pescando na beira do rio, na beira do lago, assistindo a garça comer lá na beirada do barro. Essa é uma comparação. Como que a garça, aquele animal singelo, vive em lugares alagados. Ela anda por lugares alagados. Os seus pés, por vezes, precisam se afundar nas margens de barro. Ela come deste lugar, ela se sustenta, ela vive ali. Mas você nunca viu uma garça coberta de barro. Você nunca viu esse animal como um porquinho rolar no barro. Ao tempo que nós estamos no mundo, nós não nos contaminamos nele. Esta é a oração do Senhor Jesus: Pai, não os tire do mundo, os livre do mal. Quando Jesus está falando mal, o termo grego se refere ao maligno. A oração de Jesus é: Pai, livra-os do maligno. Não é do mal da doença, não é o livramento do mal de ser assaltado, o mal de passar por um problema familiar, não é sobre este mal. A estes o Senhor nos permite passar para a sua glória. Volte no sermão de domingo passado.
O Senhor está clamando: Pai, que vivendo no mundo, eles não sejam corrompidos pelo maligno, eles não sejam vencidos pelo maligno, que Satanás não triunfe sobre aqueles que creem no Senhor. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Me deixe trazer essa verdade para um pouco mais perto de nós. Meu irmão, Jesus não vai te perder. Jesus não vai te perder. Ele nunca perdeu ninguém. E Ele não vai perder você. Porque você, agora, a esta altura do campeonato, seria aquele que por um descuido Jesus perderia. Como nós precisamos lidar com as nossas inseguranças à luz deste texto. Como nós precisamos, nesse relacionamento com Jesus, olhar para essa nossa vida podre, para os pecados maldosos que habitam o nosso coração, as nossas motivações, alguns pecados que às vezes parecem invencíveis aos nossos olhos, eles são quase impessoais, parece que eles aparecem, e às vezes a sensação que nós temos é que, por mais que eu me esforce, eu não vou chegar à plenitude de Cristo, eu não consigo ser como Jesus. Mas Jesus não vai te perder. O mérito da obra não é seu. Ele nunca te chamou para Ele porque você fosse bom, ou capaz, ou suficiente. Diz a Escritura: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Não há mérito em nós, não há capacidade em nós. As coisas todas dependem dEle. Uma palavra maravilhosa da nossa herança reformada: monergismo. Monergismo. A palavra ajunta dois termos gregos. A palavra diz e trabalho. No que toca à salvação, a dependência de nós não nos perdermos, ela é monergista. Somente um trabalha para a nossa salvação. Somente um lado se esforça e é capaz e é suficiente para nos salvar. Só Cristo. Nós não temos nada a oferecer. O chamado para nós é descansar nele, é confiar nele e saber que é este que permitiu sim os seus discípulos entrarem no barco e os assistiu partir em direção da tempestade. É o mesmo que vai caminhar até eles e acalmar os ventos, fazer bonança e causar espanto no coração dos discípulos, mostrando quem Ele é e o que Ele faz. Jesus não vai te perder. Jesus não está disputando o controle da sua vida com Satanás. Jesus não está esperando que você seja capaz de segui-lo. Você não é, e desde quando o Senhor te amou, Ele sabe que você não é capaz. Ele faz por sua inteira graça. Temos certeza da nossa salvação, não porque nós possamos manter a nossa salvação, mas porque Cristo jamais perdeu um dos seus e não nos perderá também. Mas andando com Jesus, saiba que você vai desfrutar dessa segurança. Há, como falamos há 2 semanas atrás, uma alegria duradoura na vida cristã. Mas entenda que se você andar com Jesus, você vai ser odiado. Você vai ser odiado. Spurgeon diz: enquanto o nosso mestre foi conduzido pela multidão, trazendo a cruz sobre os ombros, sendo humilhado e xingado, nós almejaríamos ser carregados nos ombros? Nós almejaríamos ser trazidos pela multidão sobre os seus ombros, sendo ovacionados e elogiados, sendo coroados pelos homens deste mundo? Meu irmão, quando deram voz à multidão, a multidão gritou: solte Barrabás. O mundo jaz no maligno. E quando Cristo brilhou, a luz
sobre as trevas, essa luz ofuscou o mundo, e a reação deste mundo foi odiar e perseguir Jesus em todo o seu ministério. E se você entendeu a primeira parte do sermão, por que agora, sendo um imitador de Cristo, você não passaria também pelos dissabores, pelos desamores que Jesus passou? Nós seremos odiados. Citei esse texto hoje na nossa escola dominical. Paulo escreve a Timóteo: todo aquele que quer viver piedosamente com Cristo padecerá perseguições. É inevitável sermos alvo do ódio deste mundo por causa da palavra. Jesus foi odiado e perseguido por causa da verdade. E se nós andarmos na verdade, na palavra de Deus, também seremos odiados e perseguidos. Eu tenho que abrir um grande parêntese aqui agora, né? Me lembro de ter falado sobre isso em algum sermão há pouco tempo. Porque há uma chance de você ser odiado e perseguido porque você é chato, não por causa de Jesus. Há uma chance de você ser odiado porque você é rude. Você tem uma boca dura, não sabe falar com os outros, dá um mau testemunho do evangelho, trata mal as pessoas e ninguém quer andar com você não. Glória a Deus, Senhor. Vou comer sozinho também na mesa desse trabalho aqui, e que esses ímpios todos queimem no mar do inferno, Jesus. E você pode se enganar em algum momento, pensando que todos te odeiam por causa do evangelho, mas só porque você é chato. Pedro exorta na sua carta dizendo: nenhum de vós sofra como malfeitor, nenhum de vós sofra como homicida, como adúltero, como ladrão, nenhum de vocês sofra por causa de um mal que vocês mesmos causaram. Às vezes nós trazemos problemas sobre nós mesmos e nós dizemos: é por causa do evangelho, Senhor. Não, é porque você deixa o carro na frente da garagem do seu vizinho e agora ele não gosta de você. Mas Pedro diz: se nós, agindo bem, fazendo tudo certo, ainda assim somos perseguidos, ora, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do evangelho. Bem-aventurados sois quando, mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados, mais do que felizes, diz o Senhor Jesus, porque assim fizeram aos profetas antes de vós. Se é por causa do evangelho, se é por causa de Cristo, se quando nós anunciamos a palavra, falamos do Senhor Jesus, expomos a verdade, sustentamos nossos princípios éticos, sustentamos uma teologia bíblica, sustentamos as verdades da Escritura, se as verdades da Escritura nos trazem ódio e perseguição, então, assim fizeram ao Senhor Jesus. Espere ser odiado pelo mundo. Reflita sobre a sua vida. Você tem enfrentado resistência neste mundo? Porque se talvez a maré não é difícil para lutar contra, sabe? Pastor, dizem que tem correnteza nesse rio. Eu não estou sentindo, não. Será que você não está sentindo a força da correnteza porque você está sendo carregado por ela? Será que você não sente a resistência do mundo, o ódio do mundo, porque você nunca se opõe ao mundo? Porque você é um sal que não dá sabor, você é uma luz que não ilumina nada. Jesus nos chama assim de inúteis. Jesus diz: é inútil acender uma lâmpada e colocá-la debaixo da mesa. A lâmpada deve ficar alta para que ilumine toda a casa. Os crentes assim devem brilhar a luz de Cristo, evidenciar Jesus. Por que você não é perseguido? Eu não estou dizendo para você viver agora em busca do martírio, mas reflita sobre as razões. Talvez você é alguém que nunca fala de Jesus. Você nunca fala de Jesus e por isso ninguém se opõe a você.
E em algum momento você fala, vai ter uma cantata de Páscoa lá na minha igreja. Você é crente. 8 anos na empresa, aí você tomou coragem de convidar a turma para ir na cantata. Mas você já abaixou a cabeça para aborto, para roubos na empresa, para o seu colega que estava assediando a outra moça lá no trabalho. Você já fez vista grossa para todos esses pecados e não brilhou a luz de Cristo. Por que você não sofre resistência neste mundo? Talvez seja porque você não tem vivido na palavra. Você não tem vivido na verdade do Evangelho. Viver na verdade do Evangelho causa incômodo. Uma das pautas da ideologia marxista é destruir a família. E o que esses meninos fizeram contra? É tão somente a verdade. Basta existir a verdade para que a mentira se incomode. Jesus está nos alertando sobre o ódio que nós vamos viver. Mas ainda assim, Jesus não vai colocá-lo dentro de uma bolha. Você entendeu e convive com essa verdade? Meu irmão, eu queria muito. Eu visitei uma igreja há um tempo atrás, não era presbiteriana. Alguns parentes meus de outra cidade falaram, Lucas, vamos lá para você conhecer a nossa igreja. Rapaz, aí eles entraram num negócio assim que, para mim, era uma cidade universitária. Assim. Olha, aqui é o lugar de casamentos. Esse é o templo das crianças. Esse é o templo dos jovens. Esse é o templo geral da igreja. Aqui na nossa igreja tem quadra de tênis. Aqui na nossa igreja tem restaurante para você comer a comida gospel com os irmãos crentes. Você não precisar dividir nem o restaurante com os ímpios. Se você não quer se vestir como o mundo, a gente tem a loja autenticada, loja da igreja. Oh, que glória! Aqui você pode pôr qualquer roupa, que elas são tudo de Jesus. A gente tem campo de futebol, a gente tem quadra de tênis. Você pode viver só na igreja e vir sempre para a igreja o tempo inteiro. Você vai comer na igreja, no restaurante, você vai comprar roupa na igreja, você vai fazer esportes na igreja, você vai casar lá na igreja, você vai levar os seus filhos para o parquinho da igreja. Nem aqueles meninos ranhentos do parquinho do prédio você não vai ter que aguentar mais. Quando é que a gente vai brilhar a luz de Cristo para aqueles que estão em trevas? Quando que seu filho vai trombar com outra criança no parquinho do prédio e você vai ser obrigado a conversar com aquela outra mãe e pedir desculpa, ensinar seu filho a pedir desculpa e partilhar de Jesus? Quando você vai sentar num restaurante ímpio e você vai comer ao lado de mesas de pessoas que não conhecem a Jesus, e quando for pagar a conta, você vai falar de Jesus? O Senhor não quer nos tirar do mundo. O Senhor não vai nos levar para este antro gospel, o lugar daqueles que não pertencem no mundo. É tentador, não é? Eu nem jogo tênis. Eu acho legal bater a bolinha, eu nem faço ideia, mas eu fiquei com uma vontade de ser membro daquela igreja. Será que o Senhor não nos quer onde nem tem uma igreja ainda? Será que o Senhor não nos quer em rincões dessa cidade, em ruas dessa cidade, que não mora um crente? Jesus não quer que você vá lá se misturar com os pecados do bairro, mas estando naquele bairro, você vai poder testemunhar de Jesus. Jesus não vai te tirar de Guarulhos, mas Ele vai te livrar do maligno. É essa a nossa vida com Jesus. Que é o maligno no final das contas? Quem é Satanás? Estamos com Cristo, somos odiados e perseguidos, mas crentes são como sinos. Quanto mais fortes eles batem, melhor é o som que eles produzem. O sangue dos mártires tem sido a sementeira da igreja. Por fim, irmãos, o Senhor Jesus ora por uma terceira razão. Não só ora por aqueles que creram, que conheceram e creram, não só ora para que sejamos protegidos do maligno, mas ora para que nós sejamos santificados pela palavra. Jesus diz no verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
O pedido de Jesus para nós, diante do Pai, não é pela nossa nova casa. O pedido de Jesus não é pela nossa saúde inquebrável. Jesus não clama ao Pai dizendo: Pai, não deixe nenhum daqueles que creem passar por problemas e tribulações. Pelo contrário, Ele acabou de dizer: no mundo tereis aflições. O pedido de Jesus é: Senhor, santifica-os. A palavra santidade ou santificação, ou a raiz do termo lá no Antigo Testamento, o seu sentido mais literal é cortar. Aquilo que é santo é cortado, é cortar, é dividir, separar. Os elementos usados no tabernáculo e no templo eram santos, porque eles eram separados do uso comum. Ninguém deveria usar aquelas coisas para outro fim, senão para o uso exclusivo do Senhor. Quando Deus escolhe seu povo, Ele diz: eu sou santo e vocês serão para mim um povo santo. Vocês, meu povo, não serão como as outras nações. Deus separa o seu povo. E agora no Novo Testamento essa perspectiva não é mudada, ela é aprofundada. O Senhor quer santificar as nossas vidas como Ele é santo. A santidade é a perfeição de Deus que o torna distinto de todas as coisas. Deus é incontaminável pelo pecado, Ele não se mistura com a corrupção deste mundo, Ele é totalmente separado na sua pureza, e o Senhor quer nos santificar. O instrumento da santificação? A palavra. Nós somos separados por Deus deste mundo através da palavra. E o Senhor vai operar em nós para a santificação, para remover este velho homem, tirar as velhas práticas, moldar o nosso caráter, nos fazer envergonhar dos nossos terríveis procedimentos, para que na palavra nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. O Senhor Jesus diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Parece que a separação operada por Jesus é não só para que nós estejamos agora limpinhos, bonitinhos, separados, mas pelo contrário, para que santos, santificados sejamos enviados ao mundo. Nós vivemos no mundo não contaminados pela sua impureza. Nós não estamos partilhando dos pecados do mundo, mas nós agora somos enviados ao mundo para partilhar de Cristo, para ofertar a Jesus. E no verso 19 o Senhor nos diz: a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Talvez alguém possa olhar desavisadamente para o texto e concluir que Jesus tinha pecados, porque seria o fato de Jesus ter pecados e dizer eu me santifico, Jesus estar se separando dos seus pecados? Não, irmãos. Jesus é o próprio Deus e não há nele mancha alguma, não há nele falha alguma, Ele é perfeito. O que seria então este ato de Jesus se santificar para que nós fôssemos santificados? Jesus está preservando a sua santidade. Hebreus vai dizer que a nossa semelhança, igual a nós, Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele não pecou. Nós temos agora Jesus como um sumo sacerdote que sabe o que nós passamos, que conhece as tentações do pecado, mas Cristo jamais caiu em nenhum deles. A santificação que Jesus está falando é o completar da sua obra, é o consumar a declaração de que, mesmo sendo tentado, neste não há pecado algum, e Pôncio Pilato lava suas mãos. Não há com o que acusar Jesus. Ele se santifica para que nós sejamos santificados na verdade.
Meu irmão, as verdades de Deus nos santificam e nós precisamos passar por este processo. É necessário relembrá-lo e adverti-lo que santidade é um ato de Deus, quando Deus nos considera santos, mesmo que nós ainda não sejamos. O apóstolo Paulo escreve aos santos da igreja de Corinto. Paulo não está dizendo que eles são impecáveis, mas Paulo está dizendo que eles são separados da vida comum, eles já são, por meio de Cristo, considerados santos. Mas a santificação é uma obra progressiva. Deus está continuamente nos santificando. E a palavra do Senhor é o instrumento da nossa santificação. Rapaz, essa é a lida de ler a Escritura e começar a aprofundar a nossa vida com Deus. E começar a perceber pecados que antes não eram tão palpáveis, tão perceptíveis. Talvez distantes do Senhor, a nossa convicção de pecado fosse, não, o pecado é roubar, pecado é assaltar a mão armada, pecado é levar a esposa de alguém para uma noitada num motel, isso é pecado. E quando nós começamos a nos relacionar com o Senhor, nos aproximar do Senhor, começa a ficar evidente que pecado é não só matar alguém, mas é odiar alguém no meu coração. Que os pecados têm um caráter mais claro, mais profundo agora, porque o Senhor Jesus está tratando as nossas motivações. O Senhor Jesus está santificando não só os nossos atos, mas nossos pensamentos, os nossos corações. Não há área na vida que não seja santificada em Cristo. A ponto de um adultério ser não só o consumar o ato sexual. O adultério ser, diz Jesus, olhar com intenção impura e desejar no coração. O Senhor quer nos santificar pela sua palavra. Quanto mais a conhecemos, mais evidente ficam os nossos pecados. Me diz, numa escala de 1 a 10, que nota de santidade você daria para o apóstolo Paulo? Que nota você daria para ele? Sabe, eu vou dar essa aula para os catecúmenos em breve. Entre Adolf Hitler e Paulo, quem assim está mais santo? Pois o apóstolo diz, eu sou o pior dos pecadores. Conforme cresce o convívio com a verdade, ficam claros os pecados do coração. E a verdade do Senhor começa a acusar os nossos pecados. E nós não temos com o que responder, e somente na pessoa de Cristo nós podemos ser perdoados. E o Senhor Jesus passa agora a operar essa santificação, o despir e o revestir, o mudar. Se você crê em Cristo, se você foi perdoado por Jesus, se você confia na redenção de Jesus, agora você precisa, como parte da santificação progressiva, mudar. Se a salvação é obra inteira do Senhor, a santificação, Jesus nos chama à responsabilidade. Jesus impõe sobre nós a responsabilidade de mudar a forma como nós vivemos. Como você vai mudar isso? Com que orgulho você fala dos pecados da sua adolescência? Com que lamento você se lembra do que você já fez de mal diante do Senhor? Como você tem sido transformado? Talvez um dos maiores benefícios da salvação seja a nova criação. Alguém que nos conheceu em pecado não nos conhece agora em Cristo. Paulo diz, se nós conhecemos alguém segundo a carne, já não o conhecemos agora segundo o Espírito. Deus tem o poder de fazer novas todas as coisas e nos separar do pecado deste mundo. Como você vai lidar com a santificação? A santificação da tua boca, das suas palavras de duplo sentido, das suas brincadeiras que são perniciosas, maldosas.
das más motivações do seu coração, a que nenhum de nós pode julgar. Os seus irmãos em Cristo só podem repreendê-lo pelos seus atos, pelo que é perceptível, mas você pode fazer coisas que são aparentemente permitidas, aparentemente lícitas, mas elas são nas motivações, nos pensamentos torpes, maliciosas. Como você vai lidar com a sua santidade? Lembre-se, sem santidade ninguém verá o Senhor. Os que são salvos para ser santos. O texto de Tessalonicenses claramente disse: a vontade do Senhor é a nossa santificação. Se você não está progressivamente crescendo em santificação, talvez você nem seja salvo. Os ímpios é que vivem assim. Os ímpios é que se revolvem na lama e retornam aos seus pecados e se vangloriam dos seus erros. Os ímpios é que fazem isso. Os crentes se arrependem, os crentes se curvam e se humilham, e ainda que voltem a falhar, tem Cristo como um advogado que intercede por nós. Talvez você esteja preocupado. A nossa vida cristã, às vezes ela está um pouco melhor, às vezes ela está um pouco pior. Às vezes a gente tem um tempo mais saudável com Deus e a gente descuida dos meios de graça e a gente fica pior. E a nossa vida com Deus não vai tão bem. Eu não acho que você deva medir a sua santificação pela condição que você está hoje. Mas eu acho que você deveria rever os frutos que você tem colhido das suas ações. Em altos e baixos, nós sabemos se as coisas vão bem quando a soma dos nossos altos e baixos redunda num resultado melhor. Entre acertos e erros, nenhum de nós está isento de pecar. Filhinhos, escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos Jesus Cristo justo. Nós não estamos isentos do pecado, mas nós não vivemos deliberadamente nele. Quando você observa a sua vida, quem você era um mês atrás, quem você era um ano atrás, quem você era quando você conheceu a Jesus, quais são os efeitos da santidade de Jesus na sua vida? O que as pessoas podem olhar e perceber a limpeza que Jesus tem operado em você? Nós precisamos de santidade. É a vontade de Jesus para nós. Meus irmãos, nós precisamos, afinal, descansar nessas coisas e tomar providências. A certeza que temos é que a nossa vida não se perderá, que Cristo tem pleno domínio e que Ele nunca perdeu ninguém, não nos perderá também. Mas isso não é a garantia de que nós não teremos tribulações, nós vamos ser odiados neste mundo e perseguidos. Mas nem por isso o Senhor vai nos tirar do mundo. Ele nos permitirá passar por todas essas aflições, ser sim odiados e rejeitados. Porque o objetivo dele não é o nosso conforto. O objetivo é a nossa santificação. Talvez Deus aperte as coisas para você, para que você ande mais perto dele. Talvez a rejeição e o ódio do qual você seja alvo te façam orar um pouco mais e depender mais claramente do Senhor. O objetivo final do Senhor sobre nós, irmãos, é a santificação. O Senhor quer nos ver puros e limpos como Ele é. E ainda que quando olhando para nós, nós não vejamos condições de alcançar esse objetivo, o Senhor está garantindo que Ele mesmo que começou essa boa obra é fiel para completá-la. Dele é o querer e o realizar. Ele está dizendo: se esforce, faça o que lhe cabe. Não é suficiente, mas quem garante que você vai alcançar esse objetivo sou eu, porque eu nunca perdi nenhum dos meus. É assim que Jesus ora por nós. Essa é a boa intercessão que nós temos diante do Pai. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, nós queremos
nos achegar mais uma vez diante do Senhor, Pai. Queremos clamar ao Senhor para que a luz da Tua palavra firme os nossos corações, Pai. Senhor, alcança os meus irmãos que têm passado por tribulações, Deus, que têm estado inseguros e têm temido pela sua salvação, pela sua segurança. Dá-nos, Senhor, a convicção de que o Senhor nos tem em suas mãos, de que cremos no Senhor, porque o Pai é quem nos confiou aos cuidados de Cristo. Senhor, nos dá o consolo e o conforto de que não por nós mesmos, mas no Senhor podemos descansar, Pai. Oramos, Senhor, porque é dura para nós a vida neste mundo. Não é em nada confortável ser odiados, rejeitados, malditos, mas nós queremos nos lembrar que o nosso Mestre assim o foi. Queremos nos lembrar que o Senhor Jesus foi maltratado por toda a sua vida e muito mais na sua morte. E nós queremos, Senhor, nos curvar à Tua vontade e nos submetemos, Pai, a quaisquer sofrimentos que tenhamos que passar, porque sabemos que o alvo final do Senhor é glorioso, Pai. Senhor, nos santifica em meio a estas lutas. Nos faz apegar ao Senhor quando as pressões do mundo crescem sobre nós. Senhor, torna o nosso caráter semelhante ao de Jesus. Senhor, dá à nossa boca as palavras de Cristo, ao nosso coração as motivações justas e santificadas. Molda, Senhor, a nossa vida em Jesus. Nos permita imitá-lo, Senhor. Nos dá a graça de ser reconhecidos como aqueles que se parecem com Jesus. Santifica-nos, Deus. Desperta, Senhor, aqueles que dormem, aqueles que rejeitam, Pai, a santificação, aqueles que são negligentes, Pai, no esforço de se parecerem com Cristo. Nos dispõe o coração, para não nos amoldarmos neste mundo, mas para sermos como Jesus, para sermos santos como o Senhor é. Nos dá a convicção, o temor no coração, o tremor nas nossas pernas diante do Senhor, para nos lembrarmos que nenhum de nós verá o Senhor sem santidade, Pai. Nos santifica. Nós clamamos porque sabemos que é a Tua vontade. E nós esperamos a santificação completa que o Senhor Jesus operará em nós. Alimenta o nosso coração nessa esperança, Pai. No dia em que os nossos medos não nos assombrarão, no dia em que os nossos corações idólatras terão todos os seus ídolos destronados e só teremos a Jesus. Alimenta o nosso coração na esperança do dia em que seremos perfeitos e já não haverá em nós pecado. Clamamos, Senhor, por essa esperança, por essa firmeza em Cristo. Fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.